O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, coincide por delicadeza de Deus, como leitura desta festa que hoje celebramos, de São Simão e São Judas, aquela que tem sido a nossa leitura recorrente na semana. Voltamos ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, um texto deuteropaulino, inspirado na doutrina do apóstolo, no qual nós nos encontramos a primeira leitura. Aqui o apóstolo assevera: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. É bela a poesia, a profecia, a densidade do que nos dá a conhecer o apóstolo. Tomar consciência daquilo que nós somos, quando nós somos estranhos a nós mesmos, estamos perdidos de nossa vocação, todo o resto se ajusta. Se nós não sabemos quem nós somos, fica muito difícil de saber a que nós viemos. Uma das grandes crises do nosso tempo é uma crise de identidade. Não sabemos quem nós somos e, portanto, não temos consciência daquilo que devemos fazer. O apóstolo insiste: tomemos consciência de nossa vocação, tomemos consciência daquilo que se realiza em nós mediante a graça batismal. Assim, o apóstolo assevera: não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. O apóstolo Paulo, com a genialidade que lhe é própria, utiliza-se de termos e de conceitos próprios do seu tempo, seja da filosofia ou do contexto greco-romano, para assim esclarecer a doutrina. O termo cidadania é um termo muito próprio do contexto grego e do contexto romano. Na perspectiva grega, a cidadania diz respeito à participação, a polis, na democracia. O cidadão grego é aquele que pode intervir e sugerir, é ele responsável pela cidade. Em perspectiva romana, a cidadania é, pois, um status administrativo, a garantia de poder gozar não só dos direitos, mas também dos deveres em relação à cidade. É mais estendida. A cidadania grega é mais circunscrita ao ser grego, do ponto de vista étnico. A cidadania romana está estendida a alguém que partilha com a amálgama da civilização romana direitos e deveres. Portanto, uma questão mais administrativa. Ainda hoje somos devedores desta perspectiva. Hoje, um pouco sob suspeita, fala-se do abismo da democracia. Estou me referindo aqui a um livro belíssimo de Felipe Nunes e Thomas Trauma, que fala sobre este nosso tempo de polarizações e divisões, onde o outro votar de um jeito diferente do nosso é quase um insulto. O livro fala a biografia do abismo da democracia, das nossas instituições, mas ainda assim nós somos devedores dessa descoberta do mundo grego. A democracia, que lembra Winston Churchill,
é a pior forma de governo, excetuando todas as outras. Do mesmo modo, somos nós devedores da tradição romana, inclusive o nosso direito, nossa tradição ocidental é a romano-germânica. Pois bem, o apóstolo Paulo utiliza-se desta compreensão, estamos neste universo greco-romano para esclarecer aquela que é a nossa condição diante de Deus. Se a cidadania é, pois, o direito à participação na perspectiva grega, se a cidadania, pois, é estar integrado administrativa e publicamente ao que diz respeito ao Estado, assim nós estamos diante de Deus. Nos tornamos participantes da vida divina mediante o batismo. Fomos gerados segundo a graça. Portanto, em Cristo, o que era dividido torna-se um só. Ele separa, destrói a separação que colocava de um lado gentios, de outros judeus, de outros escravos, livres, homens e mulheres. Mediante o sacrifício da sua cruz, nós somos feitos um só. E assim recebemos cidadania, e assim nos tornamos concidadãos dos santos, membros da própria família de Deus, já que, em sendo criaturas divinas, todos nós participávamos da vida divina, não é? Porque é o sopro de Deus que está presente em tudo aquilo que existe. Fomos elevados à condição de participar da natureza divina. Fomos feitos filhos no Filho. A lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. A todos que acolheram esta palavra da verdade, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Estes, lembra o prólogo do Evangelho de João, não nasceram segundo a vontade da carne, ou o susto, né? Às vezes a gente fica um pouco assustado com a notícia de uma gravidez. Não, nasceram segundo a vontade de Deus. E assim, membros da família de Deus. Situamos mais uma vez esse contexto da cidadania e também da adoção filial. Que me seja permitido aprofundar ainda mais, porque quando se distancia, não é, a origem do conceito, corremos o risco de não conseguir aprofundar a dimensão do que ele significa. Na perspectiva romana, sobretudo, a gente dava por descontado que alguém era filho da sua mãe, porque é sempre muito óbvio, né? Hoje nós temos teste de DNA, mas a mãe a gente tem certeza, o pai peronomútil, né? Pode ser que a mãe tenha se aventurado em algum lugar, e aí a gente vai ter que ter algumas verificações. Nessa consciência, um filho, na perspectiva romana, era sempre adotado pelo pai. A criança nascia, e depois dos primeiros respiros, ela era colocada no chão da casa. E o pai, o pater familias, deveria adotar esta criança, entende? Se ele a pegasse nos braços e juntasse junto ao seu seio, significava que ele atestava que ela era seu filho. Se não, independentemente da probidade administrativa da mulher, não era filho, né? Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. Se o pai não adotasse essa criança, não era considerado filho. É a isso que recorre o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos feitos filhos adotivos do Pai. Então o Pai olha para a nossa humilde condição no Cristo e nos adota, nos faz sermos seus filhos. Filhos não segundo a condição natural de deuses, porque nascemos como criaturas, mas filhos por participação, filhos no Filho. É a isso que está aludindo o contexto do apóstolo Paulo. Cidadania, não sermos estrangeiros, sermos filhos adotivos de Deus. E aqui quero situar, porque o apóstolo diz que nós já não somos mais estrangeiros, mas permanece a nossa condição, irmãos e irmãs, de exilados ou de transeuntes. Quer dizer, estrangeiros significa não ter cidadania. Claro, nós temos uma cidadania divina. Agora continua a nossa condição de exílio. Nós estamos para lá e para cá. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, esclarece a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Porque nós não temos aqui morada definitiva. Estamos à procura daquela que há de vir. Lembra? No início da minha homilia, eu disse que se a gente não tem consciência do que nós somos, vai ficar difícil da gente situar do para que a gente veio.
Nós somos, antes de tudo, cidadãos do céu, feitos para a eternidade. Estamos neste mundo por empréstimo. Esta consciência não pode afastar-se de nós, porque haverá contradições, porque pode ser que o político no qual a gente votou não tenha ganhado, a gente tenha se decepcionado com aquele governo, que a gente não se sinta pertencente a um lugar. E que bom, porque nós não nascemos para ter uma cidadania permanente aqui. A nossa morada definitiva é a Jerusalém Celeste, que é a nossa mãe. Não temos aqui morada definitiva, estamos à procura daquela que há por vir. Por isso, muito cuidado quando algum político se aproximar de você, te fazendo promessas de eternidade. Vai ser igual no casamento, viu? Te leva até a urna ou até o sim com meias verdades e depois você vai ter que bancar, porque você já sabe, filosofia do molejo. Na política, no casamento, nas relações com promessas de amor proibido, não era amor, era cilada. E sempre é cilada, porque nenhum lugar é amplo para sempre. É isso, nenhum lugar. Nem o abraço da sua esposa, nem o abraço do seu marido, nem a cidade onde é que você nasceu, nem a sua paróquia, nem a sua cidade, nenhum lugar será amplo para sempre. Sempre estaremos nessa condição do desconforto, de não caber mais numa ideia, num condomínio, numa casa. Começa no útero da nossa mãe. As paredes do útero da nossa mãe nos envolvem, nos embalam, e chega um momento que, para sermos gente, estas paredes se contraem e nos expulsam. Permanece assim a vida inteira, porque nenhum lugar é amplo para sempre. Então, em nossa condição nesse mundo, somos sempre exilados, sempre transeuntes, sempre estaremos expulsos de um paraíso prometido no noivado, na campanha eleitoral, no início do ministério na paróquia ou em qualquer lugar. E assim, que bom que somos exilados, que bom que somos transeuntes, porque a nossa pátria definitiva é o céu. Esclarecemos aqui ainda mais, voltamos ao apóstolo Paulo, esta condição familiar, sermos participantes da natureza divina, o que nos garante aquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. Nós rezamos isso no Creio, um pouco meio tonto, sobretudo se a homilia não tivesse sido muito boa. A gente repete assim, sem entender o que está falando. Creio na comunhão dos santos. O que isso significa? A perspectiva dogmática que está baseada no que floresce no chão bíblico, nossa comunhão é nos sancti e nas sancta. Estou introduzindo o latim, porque o pessoal comenta aí nas redes sociais, esse padre está muito animadinho, está parecendo comunista, então hoje vamos falar latim. Aí eu me salvo. Sancti, o que significa isso? A comunhão dos santos entre si. Então nós que agora aqui estamos nesta nossa realidade, somos cadáveres adiados, né? A gente malha, deixa de comer açúcar, mas vamos virar comida de vermes daqui a pouquinho. Nós que aqui estamos unidos a toda a igreja que vem antes de nós, portanto, os profetas, os patriarcas e as matriarcas, os apóstolos, aqueles da primeira hora, que já se encontram na glória dos céus. Estamos unidos também àqueles que se encontram no purgatório, porque morre a esposa e o esposo, e eles não eram tão bons assim, aí tem que passar por uma purificação. Mas o purgatório é uma antessala do céu, estão lá esperando um pouquinho, vendo o que precisa ser recalchutado no motor para poder entrar no convívio dos santos. Então, a igreja purificante, ou se você for mais à direita, a igreja padecente. E estamos unidos, todos nós, entende? Então, é uma comunhão sancti entre os santos. Quem está aqui, se você estiver mais à direita, vai chamar de igreja militante, se estiver mais à esquerda, vai chamar de igreja peregrina. Quem já foi para a glória do céu, os santos, vamos celebrar todos os santos, portanto, a igreja triunfante, se estiver mais à direita, a igreja gloriosa, se for um pouquinho mais progressista, e aqueles que se encontram no purgatório. A igreja purificante, se você estiver mais progressista e se quiser ser mais conservador, aquela igreja que está na purificação do purgatório, a igreja que purga, a igreja que padece. Então, veja bem,
Todos nós temos que entender a igreja como este transcurso de antes, durante e depois. E esse é um mistério muito belo, porque nós nos beneficiamos dos méritos dos santos, que continuam mesmo depois da morte a ser veículo da graça divina. Nós aqui na terra continuamos dando testemunho do Senhor até que Ele volte, essa é a nossa missão. E ao mesmo tempo também com as nossas orações contribuímos para aqueles que já foram salvos, mas ainda passam por um período de purificação. Então esta comunhão no sancti e nas coisas santas. O que é nas coisas santas? Significa que agora, nesse exato momento, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade estão na África. Então estão lá, expandindo o Evangelho, continuando fiéis à herança de Monsenhor Domingos. Então os benefícios agora desta Santa Missa chegam até elas. E por sua vez os méritos delas chegam até nós, está entendendo? Então há uma comunhão contínua de bens. Por isso que a igreja pode dar indulgências, porque é como se a igreja tivesse um grande banco. Entende? Um grande banco. Não é o BNDES, não. Porque esse banco é um pouco furado. A igreja tem um banco, então ela é dispensadora dos bens. Deus é a origem de todos os dons e a igreja vai dispensando. Nossa Senhora media as graças àqueles a quem lhe aprove conceder. Nós recebemos graças de Santa Teresinha. Nós que estamos aqui rezando, ajudamos aqueles que são missionários alcançam méritos e rezam por nós. As irmãs beneditinas no mosteiro da Vila Paris estão agora rezando a hora média e aí estão ajudando os médicos que estão nos hospitais cuidando de quem está com câncer, entende? Isso é a Igreja Católica. Aí eu vou terminar com uma frase à direita, como sempre fala o padre de Cuiabá. É lindo ser católico. Pois bem, é isso. O que o apóstolo Paulo nos faz tomar consciência na carta aos Efésios. Nós somos um só corpo. E aí ele diz também na carta aos Coríntios, tão diversos, tão diferentes, mas um único corpo, que é veículo das graças divinas. E voltamos à carta aos Efésios. O corpo é um só, a fé, um só batismo, um só Espírito, uma esperança. Um só Senhor, o Pai de todos, que vive no meio de todos, acima de todos, junto a todos. E o alicerce da nossa fé, desta fé que nos faz ser membros da família de Deus, não estrangeiros, nem totalmente despatriados, o nosso lugar é o céu, é o alicerce dos santos apóstolos. E aqui, uma das notas importantes para a gente entender o que significa ser católico. A tradição. Paredoken. O que é que nós ecoamos em nossos lábios, em nossa vida, em nossos sacramentos, em nossas orações? A mesma coisa que os apóstolos escutaram dos lábios do próprio Cristo e que receberam pela iluminação do Espírito Santo. O que escutaram do Cristo de viva voz, o que lhes foi concedido pelo Espírito Santo, iluminados pelos fatos pascais, nós continuamos ecoando até que venha o Senhor. É um som que ressoa, que se espalha em toda a terra. Por isso, agora, neste exato momento, onde se encontra uma enfermeira cristã cuidando das feridas de alguém padecendo de câncer, ali se encontra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão dos santos e das coisas santas. Esta é a tradição autêntica e genuína, que não é uma mera repetição do passado. Não é sobre repetir e decorar o catecismo da Igreja Católica para punir nos outros as próprias imperfeições. Não. A tradição significa que cada um de nós é o Cristo presente. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós experimentamos um martírio cotidiano e silencioso, quando nós celebramos os sacramentos do mesmo jeito que a igreja sempre celebrou, porque ela nasceu católica, ali continua atualizando-se o Senhor, a tradição dos apóstolos. Os primeiros guardiões dessa tradição são os bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, independentemente de sua fraqueza, porque os bispos têm fraquezas e limites. Às vezes a mítera aperta o cérebro e ele pula para fora. E eu não estou dizendo nada pior do que disse São João Crisóstomo, porque São João Crisóstomo diz que o caminho que leva ao inferno é pavimentado com o crânio dos padres e as lâmpadas incandescentes são os corpos dos bispos. Então a igreja tem incoerências do ponto de vista das debilidades dos seus membros. No entanto, permanece a integridade da fé, porque nós cremos na igreja que é una, portanto,
Temos que ter unidade para além de nossas diversidades. A igreja que é santa, porque é a esposa de Cristo. A igreja católica, porque é a mesma em todos os tempos e lugares. E a igreja apostólica, porque nós não inventamos a fé de anteontem. A gente tem relíquia, a gente não acredita nesse negócio de feijão de apóstolo de hoje, entendeu? São os apóstolos de antes, cujos sucessores são os bispos, os colaboradores da ordem episcopal são os presbíteros, os diáconos e cada um de nós na diversidade de dons e de ministérios. Aqui se fundamenta a nossa fé. Não obstante a debilidade dos seus membros e a sua fraqueza, conserva-se a integridade da fé. Aqui voltamos à primeira leitura. Somos integrados num edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Cristo como uma pedra angular. É nele, no Cristo, que toda a construção se ajusta e se eleva. Quem é que ajusta a construção? É nosso partido, nosso movimento, mais carismático, mais à esquerda? Não. Quem ajusta é Jesus Cristo. E é nele, alicerçado nele, que toda a construção se eleva, porque nós estamos nos tornando morada de Deus pelo Espírito Santo. É Deus quem edifica a igreja, é o Espírito que completa nela a obra da santificação. No Evangelho de Lucas, versículo 12, naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar. Esta é a nota característica do Evangelho de Lucas. O Cristo reza, o Cristo ora. E desta oração fruem os apóstolos. E vejamos, aqui vemos, não é uma decisão estratégica, porque qualquer um de nós em sã consciência não escolheria os apóstolos que Jesus escolheu. Certamente haveria gente mais capaz. Mas por que se enfatiza em Lucas que os apóstolos são fruto da oração do Cristo? Porque não é uma decisão apenas dele, mas é a vontade de Deus. Esta vontade de Deus que precede, que nos acompanha e que nos supera. Deus tem os seus caminhos, os seus sagrados avessos, escreve certo por linhas tortas. Em vários momentos da igreja, nós vemos que precisamente a debilidade dos bispos e dos presbíteros tornou-se uma ocasião de manifestar-se a graça divina, porque é Deus quem garante, é Ele quem sustenta, e nós os encaminhamos para o cumprimento da sua vontade. E Ele escolhe, a partir da oração, os 12. 12 porque 12 eram as tribos de Israel, a carral do Antigo Testamento, que tem como eixo os apóstolos e torna-se a eclésia, ou seja, a igreja. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos da igreja. E terminamos com uma menção ao significado deste nome. Apóstolos. Apó, uma preposição do grego que diz de a partir de, telos, no sentido da orientação. Então, os apóstolos só são o que são e cumprem bem a sua missão quando estão a partir do Cristo unido ao seu coração e a partir desta diástole se colocam em sístole para anunciar não a si mesmos, mas a Jesus Cristo. Nos seja dada esta graça de permanecer na fé dos santos apóstolos, que foram, antes de tudo, amigos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Aos céus nossas preces.